Olá você, eu sou o Flávio, aqui do Legends Modo Carreira, te convidando a se inscrever neste canal e tocar na notificação. Recentemente eu estava investigando as estatísticas com meus botões e descobri que 90% dos telespectadores, as pessoas que assistem os vídeos aqui, não são inscritas do canal. E aí eu pensei, porra, o que eu faço com esses dados? Não sei, mas é ruim, porque, caralho, não custa o cidadão assistir, se inscrever, notificar tal, e ficar sempre ligado no que eu vou postar por aqui, que é um conteúdo maneiro, futebolístico, eu me esforço, pelo menos. Então, mano, feito dito isto, né, vamos falar que Andrés Iniesta recentemente se aposentou do futebol, se retirou, pendurou as chuteiras. Recentemente, um outro grande craque, meio-campista da nossa geração, Toni Kroos, fez o mesmo. Então aí eu pensei, porra, por que não comparar esses dois? Levantar dados, atributos, estatísticas de ambos para a gente descobrir quem foi melhor, quem jogou mais bola, quem que você teria que escolher na pelada de fim de semana se ganhasse o para o ímpar. Então vamos começar a falar sobre a posição no campo, que é algo bastante importante, barra estilo de jogo dos dois. Bom, Andrés Iniesta, vamos começar por ele. A característica, ele tinha um pouquinho mais ofensiva, ele era mais dribladorzinho, mais inventivo, um pouco mais imprevisível, eu diria, e jogava muito mais pela faixa esquerda de campo, principalmente nas pontas. Ou melhor, chegou a jogar de ponta, mas o lado esquerdo do campo era o seu lado dominante na meia. Já Toni Kroos, um pouco mais clássico, mais cadenciador. Jogador que poderia buscar essa bola entre os zagueiros para fazer a saída de jogo e tinha capacidade de jogar como 5, jogar como 8, que era o caso dele, e jogar como 10 também, se fosse preciso. Ele fazia qualquer uma das 3 funções de meio campo com maestria. Agora vamos falar de números, né? Importante também. Toni Kroos disputou ao longo da sua carreira 844 partidas, nas quais ele fez 82 gols e deu 187 assistências. Já o Iniesta foram 1.016 partidas, ele fez 107 gols e deu 196 assistências, ou seja, ambos ficaram perto da casa das 200 passes para gols. Agora falar sobre o número de títulos coletivos de ambos. O Toni Kroos ganhou 35 troféus coletivos ao longo de toda a sua carreira, incluindo uma Copa do Mundo, 6 vezes a Liga dos Campeões, 6 vezes o Mundial de Clubes, 4 vezes a La Liga e 3 vezes a Bundesliga, ou seja, o campeonato alemão. Já Andrés Iniesta venceu 38 títulos enquanto profissional, 4 Champions, 2 Euros, uma Copa, 9 vezes campeão espanhol de La Liga e 3 vezes campeão da Supercopa da UEFA. Esses, claro que eu citei os principais, mas óbvio, né, tem outros também. Falar sobre desempenho por seleção, que eu acho que é algo bastante importante. Os dois são jogadores que se equiparam muito bem, eu acredito, porque conseguiam manter a regularidade do clube na seleção. Não era aqueles caras que somem quando veste a camisa do seu país, ou enfim, jogam mal, muito pelo contrário. Sempre foram muito bons. Só que vantagem pro Iniesta, porque, porra, querendo ou não, os dois empatam em uma Copa para cada, mas o Iniesta ganhou 2 Euros, né, cara? Isso é muito importante. Ganhou a de 2012, inclusive, sendo o melhor jogador da competição, o melhor jogador da final, ou seja, arrebentando durante essa Eurocopa. O Toni Kroos tem um desempenho mais modesto nesse torneio. Ele entrou na seleção de 11 melhores da Euro de 2016, o que é bem válido, e entrou também na seleção de 11 melhores da Copa de 2014, o que é importante também, mas, cara, não tem como, né? Messi, Iniesta vai levar e por muito. Agora vamos falar de premiações individuais. Andrés Iniesta ganhou, pelo menos assim na sua carreira, 25 prêmios individuais relevantes, sendo eles 6 vezes ele entrou na seleção de 11 melhores do mundo da UEFA, que é muito importante, e ele foi, veja só você, segundo melhor do mundo de 2010, ano que ele ganhou a Copa, e foi terceiro melhor do mundo de 2012, ano que ele ganhou a Euro. Então, cara, ele estava ali figurando, né, sendo indicado e figurando entre os melhores do planeta durante o seu auge. Já o Toni Kroos ganhou pelo menos 14 prêmios individuais bem importantes. Ele entrou na seleção da Champions 2013-14, ele entrou 2 vezes na seleção do mundo da UEFA, 11 melhores, entrou 3 vezes da FIFA, aquele time anual que a FIFA faz, que premia lá os caras, todo mundo fica com o seu prêmiozinho e monta aquela seleção do ano. O Kroos entrou 3 vezes. E outra coisa,
ele foi o 7º melhor do mundo de 2017. Essa foi a melhor colocação dele em eleição, seja de FIFA The Best, seja, enfim, bola de ouro. O Iniesta, bateu na trave, né? Então, ponto para o espanhol. No confronto direto entre esses dois jogadores, o Kroos ganhou 2 vezes, tivemos 3 empates e 5 vitórias para o Iniesta em 10 partidas, ou seja, ponto para o Carequinha. Valor de mercado, cara, não acho assim que seja extremamente relevante, mas é um dado bacana, e nessa o Kroos vai levar. Porque no ano de 2018 ele chegou a bater a casa dos 80 milhões de euros, segundo o Transfermarkt. Já o Iniesta teve o seu ápice de valor no ano de 2012, quando ele atingiu a casa dos 70 milhões, que não é pouca coisa também, né? Bom, quesito talento / genialidade, esse eu acho que é uma unanimidade dizer que Andrés Iniesta foi mais talentoso, mais genial que o Toni Kroos, né? Só que, diante disso, eu acho que a precisão e a consistência do Kroos, ela deve ser enaltecida também, né? Só que, ver o Iniesta, ver os seus driblinhos, né? Ver a forma com que ele criava a jogada, com que ele achava espaço, que ele tomava a decisão certa, é algo muito absurdo, muito fora da curva. Então, Andrés Iniesta vai levar essa também. Atuações históricas, bom, assim, de cabeça, pelo menos, eu separei 2 de cada que foram bem importantes. Com relação ao Kroos, ele arregaçou naquele 7-1, o Mineiraço, ele colocou no bolso, fez 2 gols, deu uma assistência, um golaço de canhota, enfim, acabou com a partida, foi o Man of the Match e jogou demais. Outro jogo que o Kroos / gol que ele fez, que foi absurdo, muito grande, foi na Copa de 18, contra a Suécia. Ele bate uma falta quase que sem ângulo, a bola fazendo uma curva entrando, e esse gol foi importante porque manteve a Alemanha viva na oportunidade, né? A Alemanha estava tudo cagado, estava para ser eliminada, e o Kroos deu esse respiro para a Alemanha, que depois caiu na fase de grupos. Já Andrés Iniesta, no ano de 2009, marcou o gol na semifinal da Champions contra o Chelsea, ali nos últimos minutos da prorrogação, um gol que classificou o Barcelona para a decisão, que daí ganhou do United, ganhou o sexteto, enfim, o resto é história, né? Foi um marco da era Guardiola, ele foi muito importante nisso. Mas óbvio que não tem nem como não falar do gol que ele fez na final da Copa de 2010. Isso aí foi absurdo, isso aí foi o gol que deu o título para a Espanha, gol que, enfim, mudou o curso da história do futebol espanhol, então um gol muito importante do Iniesta. Bom, vamos falar sobre regularidade, algo que eu prezo muito num jogador de futebol. Com relação ao Toni Kroos, cara, ele conseguiu ser espetacular a carreira dele inteira praticamente. Ele começa no Bayern, é emprestado para o Leverkusen, o que sinceramente eu não consegui entender o porquê. Aí depois de um ano e meio, né, o Bayern vê que fez cagada, vê que fez merda, traz ele de volta, ele joga ali mais umas 3 temporadas, 4 no Bayern de Munique, ganha Champions League, ganha Campeonato Alemão, ganha Copa da Alemanha, enfim, ganha tudo. E aí negociado com o Real Madrid a preço de banana, muito barato. E em todo esse tempo ele nunca deixou de jogar bem, dificilmente o Kroos fazia uma temporada abaixo, enfim, ele sempre manteve esse nível até quando se aposentou, até o final de carreira dele, sendo um dos melhores jogadores do plantel madridista que ganhou a Champions League. Já o Iniesta, ele demora um pouquinho a engrenar, ele começa muito no banco, tinha uma concorrência boa também do Barcelona, e só de 2006, 2007 mais ou menos, que ele explode, e que daí pra frente, meu amigo, foi só coisa boa, porque de 2006 a 2012, já vou falar sobre auge, mas o auge dele nesse Barcelona foi absurdo, porque, ele ganha a Champions 2006, ganha a Euro 2008, Champions 2009, Copa 2010, Champions 11, Euro 12. Animal, né? Só que falar sobre tema irregularidade, então assim, se você for notar ali por 13, 14, 14, 15, a temporada do MSN, por exemplo, o Iniesta tem uma queda física bem acentuada e bem nítida, assim, visível mesmo, porque ele acaba perdendo espaço no time, ele começa a dividir minutos com o Xavi, com o Rakitic, então dava pra ver que ele já não era mais o mesmo fisicamente. Claro, em termos de capacidade técnica, de talento e tal, isso aí, é igual andar de bicicleta, né? O cara sempre se sobressai. Mas fisicamente, eu acho que o Iniesta teve uma queda muito precoce, inclusive, né? Diferente do Kroos, que, tava arregaçando, tava sendo uma máquina até quando parou de jogar. Agora, sobre melhor auge, acho que não tem como, né? Porque só isso que eu citei anteriormente já mata pau, porque, o Kroos foi muito importante naquele Real Madrid
espetacular, avassalador de 14 a 17, 14 a 18, que ganhou 4 Champions e tal, 3 consecutivas. Só que, cara, não tem como não atribuir esse auge do Iniesta, porque, porra, o cara só não ganhou o prêmio de melhor do mundo, bola de ouro, porque a concorrência dele era desleal, diria até, né? Messi e Ronaldo era um negócio muito fora da curva pros outros jogadores, era difícil competir. Então, cara, muito por isso o melhor auge com certeza foi do Andrés Iniesta. Nível de dificuldade das ligas que jogaram. Bom, isso aí eu acho que os dois se equiparam perfeitamente, né? Porra, foram contemporâneos, se enfrentaram, né? Ninguém deve nada pra ninguém, tá tudo certo. Bom, dito tudo isto, a resposta ela é meio que óbvia, né? No começo eu achei que seria, né, uma barbada, algo muito fácil, muito tranquilo, mas nem tanto. O Kroos foi pica também, o Kroos foi muito foda, só que não dá, né? O Andrés Iniesta foi o melhor jogador, né? O Andrés Iniesta, cara, ele tem números superiores porque ele decide esticar a carreira, né, por conta disso. Mas se você pegar, tipo assim, se você faz um recorte, fala, ó, aqui é a sua saída do Barcelona em 2018, que foi com a mesma idade que o Kroos se aposentou, inclusive, se eu não estou enganado, ou muito perto disso, 34, 35 anos. Se você recorta isso, elimina o Vissel Kobe, com todo respeito, o futebol japonês é o Vissel Kobe e tal, mas você tira. Os números vão ficar muito parecidos com o do Kroos, talvez um pouquinho até piores, aliás. Mas aí foi uma opção do Iniesta de estar esticando a carreira dele. O Kroos poderia ter feito o mesmo, poderia ter ido para uma Arábia da vida, né? Teria nível para jogar, até mesmo acho que no grande escalão da Europa o Kroos jogaria tranquilamente. E aí, o Iniesta, uma coisa que é discutível é se ele é o melhor jogador espanhol da história. Você pode achar que é o Xavi, pode achar que de repente é o Casillas, não sei, Sérgio Ramos, né, talvez. Só que, cara, ele tá ali, né, pra mim inclusive, mas enfim, ele tá ali. Agora o Kroos não, se você colocar ele entre os alemães, porra, você vai pensar em Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, aí sim que de repente pode vir o nome dele à cabeça. Então não é demérito nenhum, né? Não tô tirando ele pra bosta por conta disso, mas só dizendo que a dominância, o peso do Iniesta é muito maior nesse sentido também. E eu acredito que a despedida dele, cara, causou muito mais comoção mesmo, né? Muito mais impacto, galera mandando mensagens e tal, até os adversários reconhecendo o quão foda ele foi, um cara que ficou a carreira dele inteira sem tomar um cartão vermelho, mano. Que foda, né? E esse era muito brabo, diga-se de passagem, né? Se fosse o mais bonito, o Kroos levava, mas não é essa a questão, né? A questão é de futebol, estamos falando de bola. E outra coisa também, com relação a legado, eu acho que o do Iniesta vai ser maior, apesar dele ter anunciado agora, né, a sua aposentadoria. Porra, desde que ele saiu do Barcelona, ele meio que sumiu, né? Vamos combinar, você não via aí os jogos dele lá no Vissel Kobe, depois no Emirados Árabes, se eu não me engano. E só que o legado que ele vai deixar vai ser muito maior, porque quando você for falar de Iniesta no futuro, você vai falar, porra, você lembra daquele Barcelona, do Xavi, do Iniesta e do Messi? Porque é o que vai ficar marcado no imaginário popular. Já o Kroos, talvez ele não tenha esse mesmo patamar, porque, cara, aquele Real Madrid, você lembra do Cristiano Ronaldo metendo gol a rodo, né? Lembra do Bale fazendo gol de bicicleta na final. Claro que se você for pegar de trio de meio campo histórico, o Kroos era aquele motor do Real Madrid, né? O Casemiro e o Modric também ali junto com ele. Lógico, ele tem esse esse papel fundamental. Mas em termos de protagonismo, né, de colocar o nome mesmo ali entre os pica, o Iniesta fez isso com maestria. Então, mano, pelos números, pela bola que jogou, claro que eu posso ser influenciado pela minha torcida, porque eu sempre gostei muito mais do Barcelona, sempre gostei muito do estilo do Iniesta jogar. Pra mim aí, há muito tempo, ele é o melhor que eu vi no meio campo. Então, a resposta é ele. Se você gostou desse vídeo, se você acha que faz sentido, concordou, se mudou sua opinião, você comenta, mano. Se você não gostou, achou uma bosta, comenta também, certo? Então, muito obrigado pelo acesso, até a próxima e falou!